outubro, creio. 3 de outubro de 2013. Outubro de 2013. De novo, uma situação muito peculiar. Eu me lembro, e tenho agora em mãos, o voto que proferi. Foi mencionado da tribuna as dificuldades que o partido enfrentou. E eu, então, dizia da minha dificuldade de entender todas aquelas dificuldades e todos aqueles óbices que o partido tinha que enfrentar. Eu dizia, o mais moderno dos tribunais, aquele que tem uma urna eletrônica, que é cantada em prosa e verso. Quando comentamos com os cidadãos na rua qual é a justiça modelar, eles respondem, é a justiça eleitoral. Estamos contando uma história que nos enche de constrangimento, eu dizia à época, essa contagem de assinatura e verificação de firma. Todo esse quadro é do Brasil do passado. Essa situação obriga-nos a dizer, vamos atualizar a justiça eleitoral, de fato, vamos informatizar esses cartórios. E a história recôndita que se conta, ministro Henrique Vossa Excelência, que é tão engajado nesse processo de modernização da justiça eleitoral, é que aí não se falava de greve, mas se falava do bloqueio dos cartórios, a ocupação dos cartórios, por exemplo, no ABC, que dificultava enormemente o atendimento formalizado. Eu dizia, vejam, Excelência, o que foi dito da tribuna. O partido preencheu todos os requisitos previstos na lei e na resolução, exceto o número de assinaturas necessário ao apoiamento. Eram necessárias 491 mil assinaturas, isso se diz com toda a lealdade, e o Partido Rede conseguiu comprovar apenas 442 mil. O partido sendo asfixiado pelo jogo político partidário, pelo jogo de poder. E eu, portanto, vários cartórios, dizia, informaram que não puderam certificar devidamente as assinaturas, utilizando-se de todos os documentos e meios possíveis, inclusive indicados pela relatora em despacho. Nesse sentido, alguns cartórios eleitorais informaram que não possuem expertise suficiente. Eu dizia, veja, Vossa Excelência, presidente, o tamanho de constrangimento para este tribunal, que é o mais moderno em termos de informatização, que celebra, e muito justamente, fazer eleições com tanta rapidez, agora talvez não serão tão rápidas com as chamadas urnas com impressão do voto, enche-nos de orgulho com rapidez, precisão e que investe recursos significativos. Veja o que dizem que os cartórios eleitorais informaram que não possuem expertise suficiente para certificar as assinaturas e, por essa razão, as invalidaram. Muito justamente agora se diz que se tem que aproveitar esse esforço que havia sido feito. Ao contrário dos colegas que hoje estão e que participaram daquele julgamento, eu tenho a grande tranquilidade de ter votado a favor da criação do partido naquele momento, dizendo que o partido sofrera um notório abuso e que, por isso, era preciso que nós reconhecêssemos e deferíssemos o registro naquelas circunstâncias especiais. A pergunta que se tem que fazer, dizia eu, não é apenas dura lex e sed lex. É compatível com o princípio da proporcionalidade o número de invalidação sem a motivação em caso, mantidos os índices mais radicais, aqueles 40% de São Paulo, ministra Rosa, do seu estado também de adoção, ministro Benjamin. Muito provavelmente, com essa invalidação, ter-se-ia a aprovação, o atingimento daquele quadro. E transformaram o ABC, onde tinha um número de assinaturas, num triste locus, como se fosse um curral do sertão nordestino, onde não se conseguia validar a assinatura. Verdade. Não podemos esquecer, no entanto, exatamente disto.